Olá pessoal, estamos de volta para mais uma análise diagnóstica, hidrometeorológica e energética do SIM, com grandes destaques aí ao longo dessa semana operativa. Vamos trazer todas as informações para vocês e mais uma vez de home office, né, Bruno? É isso aí, Elô, tem que estar de home office, voltando aos pouquinhos, né? A gente percebe que o mercado já está retomando, o comércio tem muita coisa abrindo, e a gente aos pouquinhos também vai voltar, tomando sempre todos os cuidados, usando máscara e álcool gel. Isso mesmo, e hoje o Bruno vai mostrar pra gente os efeitos dessa volta aí do pessoal, né, da retomada da economia, retomada do comércio no Brasil. A gente já viu alguns efeitos, né, Bruno? Vamos lá pro vídeo de hoje antes que a gente dê muito spoiler. É isso aí, vamos lá. Começando então a nossa análise pelos destaques aí sinóticos no decorrer dos últimos períodos. As cartas sinóticas nos mostram uma frequência maior de chegada de frentes frias ao centro-sul do país no decorrer dos últimos dias, bem como, né, nessas últimas 48 horas aí, a formação de um outro sistema frontal aqui sobre a região sul. Então, tudo isso, né, ocorreu por conta do rompimento do padrão de bloqueio atmosférico que vinha impedindo a chegada das instabilidades. Então, desde o dia 11 de agosto, quando uma frente fria conseguiu subir um pouquinho mais pelo centro-sul, que a gente voltou a ter um padrão bastante favorável de circulação para a região centro-sul. Tivemos cavados, tivemos a diminuição da área de divergência em áreas do centro-norte do Brasil, e isso possibilitou que a chuva voltasse a atuar em áreas do centro-sul. Quando a gente passa para o próximo slide, inclusive, a gente vê que um dos grandes, né, predecessores dessa chuva, uma das grandes massas de ar que colaboraram para que isso acontecesse, foi justamente essa área aqui de divergência, que antes essa alta pressão estava espalhada aqui pelas áreas do interior do Brasil, ela ter retrocedido, ter ido em direção ao mar, e permitiu que o JBN, jato de baixos níveis, que os cavados voltassem a favorecer as chuvas no centro-sul do país. Então, tudo isso colaborou para que a gente visse o que estamos aqui observando no mapa, né? A previsão do ONS, a previsão oficial, foi bastante cautelosa, mais uma vez, indicando o retorno de chuvas, logicamente, ao centro-sul do Brasil, com o rompimento do padrão de bloqueio atmosférico, mas houve sim uma subestimativa do volume que caiu, tanto que quando a gente compara, né, o volume previsto com o volume observado no decorrer desses últimos dias, desde o sábado, dia 15, até esta quinta-feira, dia 20, a gente vê em diversos pontos, principalmente entre a bacia do Iguaçu, a região de Itaipu e também do Paranapanema, volumes que superaram aí a casa dos 70, 100 milímetros em alguns pontos. No próximo mapa de comparação de observado com previsto, a gente vê que o modelo Ampere, o modelo estatístico Ampere, que faz a melhor combinação dos modelos de previsão, são 6 modelos de previsão que compõem a previsão do modelo Ampere. Aliás, se você tiver curiosidade, tiver interesse em conhecer um pouquinho o nosso modelo estatístico, é o nosso modelo especialista, é só entrar em contato com a gente. Porque o que a gente observa, ele lá, se a gente pegasse a previsão dele lá na sexta-feira, né, dia 14, os modelos combinados dessa maneira tiveram um melhor desempenho, claro, né? Nenhum deles conseguiu pegar o locacional de chuva, que foi um estouro aí entre a região do Paranapanema e o Itaipu, e a região de Itaipu, desculpa, mas de forma, né, um pouquinho melhor, ele pegou sim esse padrão de chuva mais significativo entre as áreas do centro-sul do país. E agora o Bruno conta pra gente, né, porque nas demais áreas, Bruno, a gente não teve destaque, né, o centro-norte continuou seco, a gente continuou com algumas instabilidades na faixa leste do Nordeste, extremo norte do Brasil, mas essa chuva que caiu no centro-sul representou algumas diferenças pra gente em termos de ENA, não é mesmo? Sim, diferenças bastante importantes, né? Então, baseado no que a Elô acabou de explicar, essas chuvas mais intensas, elas refletiram aí sobre as vazões do Sudeste, então a gente percebe aí vazões superiores, né, às que haviam sido previstas, não tanto quanto no Sul. No Sul, o impacto foi muito mais significativo. A gente percebe aí uma diferença muito forte em relação ao que o ONS havia previsto para essa semana, na última revisão semanal do PMO. Então, a gente percebe aqui valores superiando os 15 mil megawatts médios de ENA para a semana corrente. Quando a gente passa para o Nordeste, os desvios já são menores, porque as chuvas, como a Elo bem mostrou, ficaram mais concentradas
no sul da região sudeste e sobre praticamente boa parte da região sul, e os reflexos já não se propagaram para a região nordeste. E quando a gente fala da região norte, aí sim teve um reflexo no sentido oposto. Os valores aqui observados, eles ficaram menores do que havia sido previsto pelo ONS na semana passada, mas os desvios ainda são pequenos. Quando a gente olha aqui para o balanço energético, a gente percebe uma coisa interessante. Nas últimas 2-3 semanas, a região sul estava atuando como predominantemente importadora de energia. Então, parte da energia que chegava no sudeste era produzida, era exportada para a região sul. Com esse aumento importante que a gente observou nas afluências do sul, o subsistema passou a exportar os seus excedentes para a região sudeste, conseguindo devolver um pouco do que havia sido recebido ao longo das últimas semanas. E a gente percebe também uma exportação de energia para os países vizinhos, tá? Que aí a gente consegue observar ali pelos 230, né, de megawatts médios. Em relação aos demais subsistemas, né, o norte continua exportando os seus excedentes agora muito menos significativos do que a gente observava nos meses anteriores, porque o norte já está também no seu período seco, e o nordeste também, por conta das suas gerações eólicas, né, ter atuado como exportador nas últimas semanas em uma exportação bastante expressiva, superando os 3 mil megawatts médios. Tá? Avançando aqui, agora eu vou pedir para a Heloísa, né? Elo, conta para a gente aqui, eu ouvi falar que tem chance de neve nos próximos dias, é verdade? A gente está batendo o olho num mapa de temperatura máxima que ficou acima da média, né, Bruno? E chama atenção essa notícia de virada mesmo aí na mídia, o frio já está ganhando intensidade na fronteira com o Uruguai e realmente, né, depois de vários dias, a gente vê que o fechamento até o dia 19 de agosto era de temperatura acima da média em grande parte do centro-sul, principalmente quando a gente olha para a máxima, né, e as mínimas também ficando acima do normal ali no Paraná por conta da grande quantidade de nuvens. A gente vai ter uma virada, né? Uma massa de ar polar bastante intensa, inclusive alguns centros de previsão brasileiros, aí como o CPTEC, estavam informando que poderia ser uma das massas de ar mais intensa do decorrer dos últimos 5 anos, vai mudar esse cenário aí pra gente no centro-sul. Então, no decorrer dos últimos dias, está mostrando uma temperatura acima da normal. Eu não sei vocês, né, que estão assistindo o vídeo, mas o final de semana passado, principalmente aqui no estado de São Paulo, estava fechando aí com uma temperatura bem alta. A gente estava sentindo o calor, até fazendo uso, né, de ar-condicionado, o pessoal que precisava se proteger desse calor. E agora começamos a semana com o retorno da chuva, com diminuição na temperatura e a massa de ar polar já avançando ali pela região sul. No próximo slide, Bruno, a gente consegue ver que entre este sábado e o domingo, agora dias 21 e 22, a madrugada, né, em todo o centro-sul do país vai ser muito gelada, inclusive com esse risco aí de neve que você comentou que já começa a partir dessa sexta-feira, né, principalmente em áreas das serras gaúcha e catarinense, áreas mais altas. Tem institutos de previsão brasileiros fazendo, né, a análise aí, previsão. A gente pode passar para o próximo mapa e ver que o GFS, né, se a gente pegasse um mapinha do GFS no começo da semana, Bruno, essa manchinha minúscula aqui de potencial de neve na Serra Catarinense estava bem mais espalhada, bem mais expressiva aí na região sul do Brasil e deu uma diminuída. Então, mas tá assim, as previsões estão oscilando, estão variando, a gente pode sim ter ocorrência de neve, chuva congelada, geada na região sul do Brasil, então vale o monitoramento. Agora, algo que a gente ouviu também na mídia, algumas fake news ao longo da semana, foi que poderia nevar no estado de São Paulo, por exemplo. Já é mais difícil, viu, Bruno? E nenhum modelo assim ao longo da semana se mostrou favorável a gente ter esse tipo de fenômeno aqui no estado de São Paulo, por exemplo. No Parque Nacional do Itatiaia, que fica aqui na Serra Fluminense, né, áreas mais altas aí da região sudeste, região de Campos do Jordão, Monte Verde, o que a gente vai poder observar no início da semana que vem, possivelmente é o fenômeno geada, mas a neve mesmo deve ficar restrita a essas áreas das serras gaúcha e catarinense. Então, é verdade o boato que você ouviu, só vai depender, né, da localização que essa neve vai cair realmente. O maior potencial para ocorrência
fica ali entre as áreas da região sul mesmo, as áreas mais elevadas, acima de 1.000 metros aí de altitude. Agora mostra pra gente também os impactos dessa temperatura mais alta que a gente viu ao longo dos últimos dias na carga, né? Eu vi que o sudeste teve um impacto importante, né, Bruno? Sim, sim. Então, inclusive corroborando com o que você comentou, dessa massa de ar mais quente, de ar mais seco, que impactou nas temperaturas, nas máximas, nas anomalias de temperatura máxima aqui sobre parte da região sudeste, parte da região sul. O que a gente notou é que, principalmente na região sudeste, teve um aumento da carga, mas a temperatura não é a única responsável por esse aumento. A gente sabe que tem uma retomada de boa parte do comércio, isso também acaba afetando o consumo aqui da região sudeste. A gente nota que nos demais subsistemas também observaram desvios positivos, mas em menor escala. Então, não chega a comparar aqui o desvio da região sudeste, que ultrapassa os 1.500 megawatts médios, né? Na nossa conta aqui, 1.671, enquanto no sul apenas 9, no Nordeste 80 e no subsistema Norte 114 megawatts médios. Tá? Então, assim, o destaque realmente fica aqui para o subsistema Sudeste com esse desvio mais acentuado. Quando a gente passa aqui para acompanhamento dos reservatórios, né, e acompanha as expectativas de fechamento para essa semana, o que a gente percebe? Que os reservatórios tiveram um comportamento, né, pelo menos a expectativa de fechamento, alinhados com os impactos das afluências. Então, no sul, onde houve assim, um aumento substancial das zenas, a gente vê que a perspectiva de fechar a semana é de aumento muito grande em relação ao que havia sido previsto na semana passada pelo INS. Então, a gente tem aqui uma variação de mais de 10 pontos percentuais para fechar esta semana operativa no subsistema sul. O subsistema sudeste e nordeste tem ganhos, tá? Assim, a gente percebe que a previsão de fechamento supera a expectativa, a previsão inicial dada pelo INS, e, enquanto isso, a região norte, com aquela frustração das afluências, ainda não muito acentuada, mas uma frustração, também traz um impacto agora negativo sobre a projeção de reservatórios para a semana operativa atual. Então, fechando aqui os nossos parâmetros, né, acompanhando, a gente percebe que o impacto da energia natural fluente para a previsão do próximo PLD, ele atua no sentido de queda, né, porque a gente teve um aumento substancial, em especial no sul, e parte do sudeste e no nordeste. Em relação à carga, ela já vai atuar no sentido oposto, porque a carga tem subido, né, tem superado a previsão do INS. E em relação aos armazenamentos, eles seguem o impacto da ENA, tá? Então também um impacto no sentido de queda. E em relação a demais fatores, a gente não tem nenhum destaque. Os destaques que a gente teve para essas últimas semanas, na verdade, em relação à última semana operativa, fica realmente por conta da energia natural fluente e da carga. Tiveram essas variações importantes. Por fim, fechando aqui a nossa apresentação, a gente tem aqui uma perspectiva de PLD no subsistema sudeste menor em relação ao PLD que foi calculado para a semana operativa vigente. Tá? Então, a última semana operativa para o mês de agosto tem essa perspectiva de redução em relação à semana atual, justamente por conta do que a gente acabou de apresentar. E é isso, pessoal, essa foi a nossa análise diagnóstica, lembrando, né, que todos esses parâmetros que a gente mostrou, que o Bruno chegou à conclusão de uma expectativa de preço menor, também, né, tem outras coisas que influenciam, depende de uma análise prognóstica, e é isso que a gente faz também aqui na Ampere. Então, se você tem dúvidas sobre os nossos produtos e serviços, quer conhecer um pouquinho mais das outras variáveis que impactam aí o PLD, é só entrar em contato com a gente, não é mesmo, Bruno? É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação, que ela tenha sido útil e qualquer coisa entre em contato conosco. Tá bom, pessoal? É isso aí, tenham todos um excelente final de semana, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.